Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente faz a instalação da Steam em qualquer distribuição Linux, tá? Então nesse vídeo eu vou fazer a instalação dela em 5 das principais distribuições: Ubuntu, Zorin OS, Linux Mint, Fedora e Arch Linux. Então se você utiliza alguma dessas 5 ou então alguma outra baseada nelas, você pode acompanhar esse vídeo aqui que você vai conseguir fazer a instalação fácil aí na sua casa. A gente vai habilitar também o Proton. Se você não sabe o que é isso, você veio do Windows agora, está meio perdido, o Proton é um recurso que ele funciona como se fosse uma camada de compatibilidade. Ele permite que você execute praticamente qualquer jogo nativo de Windows em qualquer distribuição Linux. A compatibilidade dele é excelente, ele funciona super bem e o desempenho dele também é muito bom, tá? São raríssimos os casos em que você vai ter alguma queda de desempenho aí. Inclusive, em alguns casos você vai ganhar desempenho, né? Porque como o Linux é um sistema mais leve que o Windows, vai sobrar mais recursos da sua máquina para você rodar os seus jogos. Vou fazer o seguinte então, eu vou deixar aqui na tela agora o tempo em que começa a instalação em cada uma das distribuições, tá? Então você pode pular direto para aquela que te interessa. Então vou começar aqui fazendo a instalação no Ubuntu. Bom, então agora eu já estou aqui no Ubuntu, e a primeira coisa que você vai fazer é você verificar se existe alguma atualização para você instalar no sistema, tá? Então é importante que você faça isso antes de instalar Steam. Então você vai abrir o terminal, segura Ctrl Alt T, e aqui dentro você vai digitar sudo apt update, dá um espaço, coloca dois S comerciais, dá um espaço novamente e digita sudo apt upgrade. Esse comando ele vai verificar e instalar qualquer atualização que estiver disponível aí no seu Ubuntu, tá? Então é importante que você faça essa atualização antes. Você vai teclar um Enter, colocar sua senha, e se tiver alguma atualização para instalar aí, você vai confirmar. No meu caso não tinha nenhuma, né? Eu só vou fechar a janela aqui. Feito isso daqui, você pode agora abrir o centro de aplicações, que é esse ícone dessa sacolinha aqui com a letra A. Aqui tem esse campo de pesquisa em que você vai pesquisar por Steam. E logo de cara, aqui no primeiro resultado, ele já mostra aqui para você o pacote da Steam, que é disponibilizado pela Canonical. Aí você vai clicar nesse pacote, verificar se aqui está marcado Latest Stable, tá? Tem que estar marcado essa opção aqui, se não tiver, você seleciona ela aqui nessa lista, tá bom? E aqui você vai clicar em instalar. Ele vai pedir sua senha novamente, você coloca aí, confirma. E agora é só esperar. Instalação finalizada, agora você vai abrir esse pacote. E aqui ele vai abrir aquela telinha de atualização da Steam, que inclusive tem isso daqui no Windows também, né? Só você esperar ele atualizar aí. Instalação finalizada, né? Uma coisa que você pode fazer é você clicar com o botão direito no ícone dela aqui nessa barra e colocar aqui na opção fixar no dock, né? Para você deixar o atalho dela sempre fixo aqui. Feito isso daí, é só você fazer login com seu usuário e senha, e depois você pode pular para a parte do vídeo em que eu ensino após a instalação. Agora eu estou aqui no Zorin OS e o processo de instalação é bem parecido com o do Ubuntu, né? Antes, é importante também que a gente faça uma atualização no sistema, então novamente, segura Ctrl Alt T para abrir o terminal, e aqui você vai digitar sudo apt update, dá um espaço, coloca dois S comerciais, dá um espaço novamente e digita sudo apt upgrade. Esse comando ele vai fazer uma atualização completa no seu sistema e é de extrema importância que você faça essa atualização antes de você instalar a Steam, tá bom? Tecla um Enter, coloca a sua senha e ele já atualizou tudo, né? Então, feito isso daí, você pode fechar essa janela e agora você abre aqui a loja de aplicativos, né? Que é essa sacolinha azul aqui embaixo. Aqui você vem nessa lupa e pesquisa aqui por Steam. E aqui ele vai ter dois pacotes. Esse Steam Installer, que é do repositório oficial do Zorin OS, e tem esse Steam aqui, que é do FlatHub. Você vai instalar esse daqui, tá? Esse de cima, Steam Installer. Você vai clicar nessa opção e clicar aqui em instalar. Ele vai pedir sua senha, você coloca a sua senha aí, tecla um Enter, e agora é só você esperar ele instalar esse pacote. Instalação finalizada, você pode fechar essa janela. E agora você vai abrir aqui o menu de aplicativos e vai pesquisar por Steam, tá? Então você digita aqui Steam e você vai encontrar o ícone dela aqui. Você vai clicar, ele vai começar a fazer a atualização aí da Steam. Instalação finalizada. E chegando nessa tela, você pode agora clicar com o botão direito aqui nesse ícone da Steam, na barra de tarefas, e colocar aqui em fixar nos favoritos. Ela vai ficar fixo aqui nessa barra inferior, né? E agora é só você fazer login com seu usuário e senha
e depois pular para a parte do vídeo em que eu ensino a pós-instalação. Então agora eu estou aqui no Linux Mint e o processo vai ser basicamente o mesmo, né? Bem parecido. Você vai abrir o terminal, então segura Ctrl Alt T e aqui você vai digitar um comando para atualizar o sistema. Sudo apt update, dá um espaço, coloca 2 S comerciais, dá um espaço novamente e digita sudo apt upgrade. Então é importante que você faça essa atualização no sistema antes de você instalar a Steam, tá bom? Então você vai teclar o Enter aqui, informar sua senha. E depois de atualizar o sistema, você vai fechar o terminal e vai abrir aqui o menu de aplicativos. Aqui você vai abrir a central, o gerenciador de aplicativos, né? Você vai clicar nesse ícone. E aqui nesse campo de pesquisa, você vai pesquisar por Steam. E vai instalar esse primeiro pacote aqui. Seleciona ele, clica em instalar. Continuar. Coloca a sua senha. E agora é só você esperar ele fazer a instalação desses pacotes aí. Terminando de instalar o pacote, você vai clicar aqui em iniciar. Vai clicar aqui em install. E agora ele vai fazer aquela atualização, como ele costuma fazer em todos os sistemas, né? Só você esperar. Aparecendo essa tela, você já pode clicar com o botão direito aqui no ícone da Steam, aqui na barra de tarefas, né? E colocar aqui essa opção prender no painel. Fazendo isso, vai ficar o atalho dela fixo aqui nessa barra inferior. Agora é só você fazer login com seu usuário e senha, e depois você pode pular para a parte do vídeo em que eu ensino após a instalação. E agora a instalação para quem utiliza o Fedora, né? No Fedora, a gente faz a instalação da Steam através do repositório do RPM Fusion. Então você tem que ter ele habilitado aí no seu computador. Se após a instalação do Fedora, na primeira vez que você ligou o seu computador, ele vai aparecer uma tela em que ele pergunta se você quer habilitar repositórios de terceiros, né? Se você habilitou aquela opção, o RPM Fusion já vai estar funcionando aí no seu computador e você já pode fazer a instalação da Steam. Caso contrário, se você não habilitou aquele repositório, você tem que abrir aqui a loja de aplicativos. Você vai clicar nesses 3 risquinhos que ele tem aqui, repositórios de programas, e você vai descer até lá embaixo. Ele vai ter essa opção aqui, escrito RPM Fusion for Fedora 41 Non-Free Steam. Você vai habilitar essa opção. Vai colocar sua senha, clique em autenticar. E se você utiliza placas da NVIDIA, você vai habilitar essa opção aqui também, tá? NVIDIA Driver. Feito isso daqui, você vai fechar essa janela e agora você vai pesquisar aqui nessa luva por Steam. E ele vai encontrar aqui o pacote da Steam. Ele não vai encontrar esse pacote se você não tiver habilitado o repositório do RPM Fusion, tá bom? Então é importante que você habilite ele. Clicando aqui, você vai garantir que ele está selecionado aqui RPM Fusion e vai clicar aqui em instalar. Terminando de instalar, você vai clicar aqui em abrir e ele vai começar aquele processo de atualização da Steam. É só você esperar ele atualizar e aparecer a tela de login. Instalação finalizada. Agora é só você fazer o login com seu usuário e senha e depois pular para a parte do vídeo em que eu ensino a fazer a pós-instalação. Se você utiliza o Fedora com KDE Plasma, você também tem que habilitar o repositório do RPM Fusion, tá? Então, se você não habilitou repositórios de terceiros durante a instalação do Fedora, você tem que habilitar ele agora, senão você não vai ter acesso ao aplicativo da Steam. Tá? Então, você vai abrir aqui o Discover, que é a loja de aplicativos do KDE. Você vai clicar aqui em Configurações e vai descer lá embaixo até você encontrar essa opção aqui, RPM Fusion Non-Free Steam. Você vai habilitar essa opção aqui, vai colocar a sua senha, confirmar. E se você utiliza placas da NVIDIA, você tem que habilitar também esse NVIDIA Driver, tá? Você vai habilitar esse daqui também. Feito isso daqui, você vai fechar o Discover e abrir novamente. Agora você pode pesquisar aqui por Steam e fazer o download desse primeiro pacote aqui, né? Você vai clicar nele, colocar aqui em instalar de Fedora Linux. Instalação finalizada. Agora você vai clicar aqui em iniciar. E mais uma vez, é só você esperar ele fazer a atualização da Steam. Instalação finalizada. Agora, se você quiser, você pode clicar com o botão direito aqui nesse ícone da Steam. Você pode fixar ele aqui nessa barra de tarefas, clicando aqui em fixar no gerenciador de tarefas.
Feito isso, você vai fazer login com seu usuário e senha, e depois você pode pular para a parte do vídeo em que eu ensino a você fazer a pós-instalação. Agora, se você utiliza o Arch Linux ou então alguma outra distribuição baseada nele, você tem que habilitar o repositório do Multilib para conseguir ter acesso à Steam. Tá? Então, para habilitar esse repositório, você tem que digitar o arquivo pacman.conf, que fica lá dentro de /etc. Tá? Então, eu vou abrir aqui o terminal e vou usar o nano para fazer a edição desse arquivo. Então, sudo nano /etc /pacman.conf. Vou colocar minha senha. E nesse arquivo você vai descer até lá embaixo. Aqui ele vai ter essas duas linhas, multilib e esse include aqui. Por padrão, elas podem vir dessa maneira, com o jogo da velha na frente. Você vai ter que remover esse jogo da velha e salvar o arquivo. Fazendo isso, você já vai habilitar o repositório do multilib. Tá? Então, Ctrl+O para salvar, Enter para confirmar, Ctrl+X para sair. E você vai sincronizar a base de dados e fazer uma atualização completa no sistema. Então, sudo pacman -S maiúsculo, Y e U minúsculo. Tecla um Enter, faz a atualização que tiver para atualizar aí. E feito isso daí, você pode instalar o Steam digitando sudo pacman -S maiúsculo, Steam. Confirma a instalação de todos esses pacotes, Só você teclar o Enter. Enter novamente. Feito isso, a Steam já está instalada, É só você atualizar ela. Então você vai abrir ela aqui no menu de aplicativos. E mais uma vez vai exibir aquela tela de atualização. É só você esperar aparecer a tela de login. Pronto, agora é só você fazer login com seu usuário e senha e partir para a configuração de pós-instalação. Bom, pessoal, então já fiz login aqui na minha conta, E pode ser que para você a Steam tenha vindo em inglês, Da mesma maneira que veio aqui para mim. Então, para corrigir isso, você vem aqui em Steam, Settings, Interface, e aqui você vai selecionar esse Steam Client Language para Português Brasil. Ele vai pedir para você reiniciar a Steam, você clica aqui em Restart Now. Agora já está tudo em português, Então, pessoal, por padrão, quando você vem aqui na sua biblioteca de jogos, Então, por exemplo, aqui eu tenho listado todos os jogos, Tanto para Linux quanto para Windows. Se você quiser, você pode filtrar os que funcionam de forma nativa no Linux, clicando nesse pinguinzinho aqui. Porém, diminui bastante, a quantidade de jogos aí. Quando você clica em qualquer jogo que é compatível nativamente com Linux, ele vai aparecer aqui a opção de você instalar. Mas vamos supor que eu vou remover aqui esse filtro do Linux, Eu quero que ele liste também os que são apenas compatíveis com Windows. Agora, eu vou selecionar aqui, por exemplo, Far Cry 4. Perceba que ele está dizendo aqui que é disponível apenas para Windows, ele não deixa eu clicar no botão de instalar. Então é para isso que serve o Proton. O Proton ele vai permitir que a gente instale esses jogos que são exclusivos de Windows em qualquer distribuição Linux. Então, para habilitar ele, você vai clicar aqui em Steam, Configurações, e aqui você vai descer até essa parte escrito Compatibilidade. E aqui você vai ativar esse Steam Play. Esse Steam Play, ele é o Proton, Você vai ativar essa opção aqui e reiniciar a Steam. Após reiniciar, você pode voltar na sua biblioteca. E perceba que agora, aqui ele me deixa fazer a instalação do Far Cry, que antes ele não estava deixando, Se você vir aqui em Steam novamente, Configurações, e voltar naquela seção de compatibilidade, você pode ver que agora você pode escolher a versão do Proton que você quer usar. Pode ser que em alguns casos, algum jogo funcione melhor com uma versão mais antiga. No caso aqui, eu gosto sempre de utilizar esse experimental. Isso se eu for utilizar a versão oficial, Porque tem uma outra versão que é um pouco melhor que eu vou explicar para vocês já como você faz para instalar. Então, vou selecionar aqui essa versão experimental. Ele vai pedir para reiniciar novamente, Vou reiniciar. Agora que já reiniciou, eu posso vir aqui na minha biblioteca e mandar ele instalar o jogo que eu quiser. Vou instalar o Far Cry, só para exemplificar aqui. Ele vai instalar no meu diretório home, vou deixar que ele crie um atalho, Clicar em instalar. Aceitar. E agora eu vou esperar ele instalar. Quando tiver terminado, eu volto. Bom, pessoal, terminou de instalar aqui, então agora eu vou clicar aqui em jogar. Ele vai baixar algumas dependências dele também, Pode ser que às vezes ele trave nessa parte aqui, tá? Então eu vou esperar mais um pouquinho, se ele não sair daqui, eu vou cancelar e vou começar de novo que ele vai funcionar. Então ele realmente travou aqui, tá? Então se acontecer isso daqui com você em algum jogo, é só você cancelar, clicar em jogar novamente, que ele vai conseguir baixar
as bibliotecas que faltam. Bom, pessoal, então o jogo já está funcionando aqui, né? Eu vou jogar um trechinho, só para ver como é que está se comportando. Someone help me, please! Or it's too late! Deixa eu ver a configuração gráfica, como é que tá. Então pode ver que tá tudo no Ultra, né? Lógico, Far Cry 4 não é mais um jogo pesado igual já foi um dia, né? Mas, de todo caso, para ser um jogo nativo do Windows e tá funcionando desse jeito aqui no Linux, né? Tá funcionando lisinho, lisinho, lisinho. Lógico, no vídeo ele pega no máximo 60 Hz, né? Mas o monitor que eu tô jogando aqui é 165. Eu percebo que o jogo tá bem fluido, não tá dando nenhuma travadinha. Damn it! Who's shooting? Bom, pessoal, já tô jogando aqui há uns 5 minutos, né? E dá pra ter uma noção que o jogo tá rodando bem liso, não teve nenhum travamento, né? Por ser um jogo nativo de Windows, está com desempenho excelente, tá? Então, pessoal, tá tudo funcionando às mil maravilhas, né? Mas dá pra melhorar ainda mais. Isso por quê? Porque essa versão do Proton que a gente está usando, vem aqui em configurações, compatibilidade. Essa versão do Proton que a gente está usando é a versão nativa da Steam, né? Que já vem com ela. Porém, a melhor versão do Proton, ele não está disponível aqui nessa lista por padrão, tá? A gente tem que instalar ela por fora. Ela se chama Proton GE e é mantida pela comunidade. Essa versão contém diversos patches que corrigem bugs e acelera o desempenho de diversos jogos aí. Então, para fazer a instalação dela, você tem que fazer o download dela lá no site oficial, que é uma página do GitHub. Então, você vai abrir o navegador e vai pesquisar aqui por Proton GE. Vai entrar nesse primeiro link, esse Glorious Egg Roll. E aqui, logo de cara, ele tem aqui do lado direito a última versão que foi lançada, né? Se ela não estiver visível aqui, você pode entrar aqui nessa página de Releases e fazer o download aqui desse arquivo tar.gz. Para quem veio do Windows e não sabe que é um arquivo tar.gz, é um outro formato de arquivo compactado, né? Tem formato zip, formato rar, e aqui no Linux também tem esse formato tar.gz. Você vai fazer o download desse arquivo, em salvar, download finalizado. Para fazer a instalação desse arquivo, você tem que descompactar essa pasta, você vai extrair, né? E você vai mover essa pasta para dentro de uma pasta que está dentro do diretório da Steam. Se você utiliza Arch Linux, Linux Mint, Zorin OS ou Fedora, a pasta vai ser a mesma, tá? O caminho dessa pasta vai ser a mesma. Agora, se você utiliza Ubuntu, o caminho dela vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, se você utiliza Arch Linux, Fedora, Linux Mint ou Zorin OS, você vai copiar essa pasta, botão direito, copiar, voltar para sua pasta pessoal. Aqui você vai segurar o Ctrl e pressionar o H, ele vai exibir as pastas ocultas do sistema, né? Aqui você vai entrar dentro de .steam, root, e você vai encontrar essa pasta aqui, Compatibility Tools, né? Você vai entrar dentro dessa pasta e vai colar a pasta que você copiou aqui dentro. Feito isso daqui, você já instalou o Proton GE. Agora você vai reiniciar a sua Steam. Então vou fechar aqui e vou abrir novamente. Então tem que encerrar, né? Tem que sair do Steam. Vou executar novamente. E agora você vai lá nas configurações do Proton novamente. Então, configurações, compatibilidade. E aqui, nessa lista, ele agora vai ter lá embaixo o Proton GE. Tá? Você vai selecionar ele e ele vai pedir novamente para você reiniciar a Steam. Você vai reiniciar. E você já tem aí, então, o Proton GE funcionando na sua Steam.
Se você utiliza o Ubuntu, o caminho daquela pasta é outro, né? Então você vai copiar a pasta do Proton, botão direito, copiar, vai voltar para sua pasta pessoal, e aqui você vai entrar em Snap, Steam, Common. Dentro de Common, você vai segurar o Ctrl e pressionar o H para ele exibir as pastas ocultas, né? Aqui dentro você vai em .steam, Steam novamente, e aqui dentro ele vai ter aquela pasta Compatibility Tools, tá? Você vai entrar dentro dela, colar aquela pasta do Proton aqui dentro. Feito isso, você pode reiniciar a sua Steam e depois alterar lá na lista qual Proton você vai usar para o Proton GE. Então, pessoal, acho que com isso eu consegui responder as principais dúvidas que as pessoas têm em relação à instalação da Steam no Linux, né? Peço que, se esse vídeo foi útil para você, você deixe o seu like no vídeo. Não se esqueça de deixar o like, tá? Se possível, me ajude a compartilhar ele, tá? Para mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no meu canal, que assim você vai estar me dando uma força imensa. Então, agradeço desde já, vou ficando por aqui. Valeu, falou!